estamos começando mais um programa Direito e Certo aqui na TV Terra Viva, esse programa que mantém você informado a respeito das questões ambientais, das questões agrárias, né, de tudo que influencia aí da porteira para dentro. Se você quiser ficar bem informado a respeito de questões jurídicas no campo, você assiste Direito e Certo todo domingo. E hoje eu tenho a honra de estar aqui em Cuiabá com o vice-governador e o secretário de Meio Ambiente, Carlos Fávaro. Muito obrigada por nos receber. Obrigado a vocês. E a gente quer falar a respeito de tudo, né? Hoje a gente quer aqui falar de CAR. CAR Mato Grosso, foi aqui que nasceu a ideia do CAR nacional, mas aí o CAR do Mato Grosso acabou migrando para o CAR nacional e agora parece que está voltando. Como é que é isso? Olha, muito obrigado pela oportunidade, a todos os ouvintes do Terra Viva. É uma honra estar com você, Samanta, aqui, obrigada, falando um pouquinho de meio ambiente, de produção sustentável no estado de Mato Grosso. O Mato Grosso era protagonista da regularização ambiental no Brasil. Nasceu aqui, né? Aqui nasceu, né, o MT Legal. Lucas Legal, minha cidade, lá em Lucas do Rio Verde, começou o Lucas Legal, um grande programa de regularização ambiental do município para atrair investimentos, fizemos indústrias, agroindústrias, né, que precisavam de um modelo sustentável de produção. Isso deu super certo. Contaminou o estado de Mato Grosso. Nós tivemos aqui o MT Legal, ainda no governo Blair Maggi, que era um protagonista da regularização, que foi também uma base do novo Código Florestal Brasileiro, e quando uma decisão equivocada no governo passado de abandonar esse programa de regularização do Estado, esse protagonismo, por um canto das sereias, de migrar para um sistema nacional, que tinham até a boa intenção de fazer um bom sistema, de ser ágil, de ser eficiente, e todos os estados se regularizarem. Mas na prática isso não aconteceu. O sistema é inoperante, é deficitário, não consegue dar as respostas que a população precisa. Eu estou aqui no tocante a Mato Grosso, né? Mato Grosso é um estado que tem 85% das suas propriedades cadastradas no CAR. 85%? 113.500 cadastros feitos, mas que o sistema não dá a resposta. A análise é muito prejudicada, a análise dá excessos de sobreposições, que na prática não existe. 85% desses 113 mil cadastros estão em sobreposição. Se isso fosse verdade, nós teríamos uma verdadeira guerra civil no campo. Imagina, 85% de área sobreposta ao vizinho. Brigando com o vizinho porque estava em sobreposição. E não é a verdade, né, essa no campo. Então é um sistema que tem um grande defeito e não conseguimos ter o código-fonte, ter resolvido o problema desse sistema. E nós estamos precarizando a nossa produção, a produção sustentável, respeitando o meio ambiente. Sem dúvida. Aquele que tem um passivo, ele tem que ser feito o seu CAR, analisado, ele se apresenta à regularização, faz o seu programa de recuperação ambiental, o PRA, vai com um cronograma para se restabelecer a sua regularidade e segue a vida com normalidade. Mas quando você não tem um CAR analisado, quando você não tem a possibilidade do seu CAR ser no minimamente analisado, você não vem à regularidade. Por isso você não consegue aderir ao PRA. Como é que você vai aderir ao PRA se o seu CAR não está analisado? E por isso temos tantas propriedades embargadas, né? Graças a Deus que no Brasil não existe pena de morte. Graças a Deus que no Brasil não tem prisão perpétua. Se alguém cometeu algum crime ambiental, tem que lhe dado o direito à regularização, pagar a sua pena, abrir as portas da regularidade e que ele possa cumprir a sua pena de regularização e voltar a produzir com tranquilidade e com respeito. E isso é feito através do CAR e do PRA. Se nós não conseguimos fazer a análise do CAR, nós não conseguimos fazer o PRA. Portanto, largamos aquela propriedade à margem da regularização, à margem da produção sustentável. Só uma parte. Quando o Mato Grosso saiu do seu sistema e migrou para o sistema federal, muita gente foi contra, principalmente dentro da secretaria, embora tivesse sido uma decisão de governo, dentro da secretaria daquele próprio governo havia um movimento contra isso, porque o CAR do Mato Grosso era, vamos colocar aqui numa linguagem simples, melhor do que o CAR nacional. Não houve, por exemplo, agora, de acordo com esse, né, mudou o governador e a gente tem... Não houve, por exemplo, um oferecimento do CAR, do sistema do CAR do Mato Grosso, para que o CAR nacional fosse aprimorado? Chegou a haver essa negociação, essa oferta, essa conversa? Por diversas vezes ainda, no governo Dilma, e aí nós tínhamos aqui a secretária Ana Luísa Perterini, que era a secretária que me antecedeu, ela por diversas vezes
procurou ainda a ex-ministra pedindo o código-fonte para nós pudéssemos resolver os problemas do sistema, já que o Mato Grosso era um protagonista que tinha, e não conseguimos esse código-fonte. Aí, ainda como ministro Zequinha, eu levei, quando ele assumiu, e eu também assumi aqui no Estado, a Secretaria do Meio Ambiente, eu levei o problema, ele trabalhou para trazer o código-fonte, para a gente poder ter esse código-fonte, mas isso não se concretizou. Acho que o tempo do Ministério do Meio Ambiente não foi o mesmo tempo e a necessidade do Estado de Mato Grosso. Nós criamos um grupo de trabalho, resolvemos retomar o protagonismo para o Estado de Mato Grosso, contratamos uma empresa para desenvolver o sistema mato-grossense de cadastro ambiental rural, o SINCAR. Vocês não estão trazendo de volta o CAR anterior? Nós estamos migrando esses 113.500, já desde o dia 2 de maio, agora próximo passado, eles migraram para o sistema estadual, é um sistema bastante robusto, bastante bem desenvolvido, bastante automatizado, com filtros de georreferenciamento, respeitando, por exemplo, quem já tem georreferenciamento certificado, ele não pode, em hipótese alguma, ter uma sobreposição em cima da propriedade dele. De forma alguma. Se tem assinatura de todos os confrontantes, não faz sentido. Não pode ter sobreposição. Então, filtros simples, melhorias evidentes, lógicas, para que o sistema seja mais robusto e dê maior fluidez à regularização. Nós temos daí a obrigação de sincronizar com o CAR nacional. Que é outra coisa, que é outra já que coisa. Vão fazer o melhor, para sincronizar com menos é fácil. Mas nós estamos à disposição, inclusive, para oferecer essas melhorias que o sistema mato-grossense tem e tenho certeza vai dar resultado para nós trazermos uma grande regularização e retomarmos o protagonismo da regularização ambiental do Brasil. Esse é o papel, esse é o Mato Grosso que eu conheço, né? No Mato Grosso tudo é exagerado, eu sempre falo isso. No Mato Grosso tudo é exagerado, a carne é gostosa demais, né? O povo dança demais, é sempre tudo assim. É a carne forte. Uma vez que esse produtor aqui do Mato Grosso, porque nós estamos ainda na vigência da APF, que é aquela autorização provisória de funcionamento, foi questionada pelo Ministério Público, mas está vigente. O pessoal que tem hoje, que a gente recebe muita dúvida de produtor a respeito de regularização, que eles dizem o seguinte: eu tenho a minha produção regularizada, eu tenho lá os meus 20% só de uso, ou eu já fiz uma compensação, mas essa compensação não foi analisada. Esse produtor que tem uma condição de se regularizar e que tem a APF hoje está preocupado que a APF vai vencer e ele não sabe o que vem depois. Esse sistema do PRA vai estar então vigente para que ele possa se regularizar. O P da APF é provisória. A ideia era essa. Para quando o CAR funcionasse, quando se tiver o CAR validado, o PRA para aqueles que têm passivo, para ele ter a regularidade. O sistema não estava funcionando. Agora nós temos um sistema robusto e a regularidade vai se dar através do cadastro ambiental rural e o sistema funcionando. Aí não temos mais necessidade da APF. E essa migração é automática? Automática. Começou a vigência agora nesse mês de maio, então quem fez o CAR, mesmo na plataforma nacional, já migrou para o estadual? Já migrou automático, sem nenhum prejuízo. Pode gerar alguma pendência, ele cumpre a pendência dele, os analistas vão analisar, o sistema é bastante robusto para fazer, nós estamos equipando com mais pessoal, com mais gente, com mais servidores, para fazer análise, o maior número de análises possível durante um mês, para que nós possamos cumprir a pendência, os produtores cumprindo a pendência que gera o sistema numa lista única de pendência. Nossa, não pode ficar um sonho de gera consumo. Uma lista, traz a lista de novo, a hora que ele cumpre a pendência, gera mais uma pendência. Não, faz a análise imediata, a hora da entrada, da migração dele para o sistema estadual, gera a lista de pendência única. Ele cumpre e eu gostaria que fosse uma reanálise só. Mas não pode isso, porque se a pendência não vier cumprida de acordo, ele tem que cumprir a mesma pendência que não cumpriu de acordo. Que isso não é uma segunda lista. Não é uma segunda lista. Faz a reanálise, ele apresentou, está validado o CAR dele, o Cadastro Ambiental Rural. Se ele tiver ativo, ótimo, ele tem um ativo, ele tem direito a novos desmatamentos, ele tem direito a compensar, a participar de um programa de rede, oferecer aquele ativo dele no programa de rede para que não faça o desmatamento. E se ele tem passivo, ele vai aderir ao PRA e com esse PRA ele vai regularizar sua propriedade e ter a tranquilidade e a segurança jurídica. Maravilha, a gente vai dar um tempo aqui, vamos para o próximo bloco. A gente falou de CAR Mato Grosso, olha lá, CAR do Mato Grosso, tinha ido para o federal, está saindo do federal, vai fazer o CAR dele mesmo e vai ter a chance de entrar no PRA. A gente tem falado bastante aqui no Direito Certo que a falta de análise do CAR, do módulo de análise do CAR,
tem trazido prejuízo para você, produtor, que quer aderir ao PRA por conta de algum embargo, de alguma multa, enfim, de alguma privação de financiamento, né? Não consegue financiamento porque tem um passivo ambiental. E a gente está vendo que, de novo, o Mato Grosso está tomando essa frente aí, vamos ver o que vai dar isso. No próximo bloco, a gente vai falar a respeito de uma coisa que também incomoda o Brasil inteiro, mas aqui no Mato Grosso a gente via que isso também era exagerado, né? O estado é sempre muito grande. Licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, nós tínhamos aqui relatos de produtor que levava 4, 5 anos para licenciar alguma atividade. O Mato Grosso tinha licença ambiental única, era um dos estados, dos poucos estados que licenciava a atividade agropecuária, porque não era uma exigência do Brasil inteiro, embora tenha lei, a gente vai falar disso. E se você tem algum problema referente a licenciamento, fique aí, não perca o próximo bloco, a gente já volta. Estamos de volta com Direito e Certo, falando com o vice-governador e o secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso. A gente sempre traz o Mato Grosso aqui para o Direito e Certo, porque ele é sempre protagonista, é um grande estado produtor de grão, de gado, de algodão. O Mato Grosso produz tudo, né? Olha, produz bastante, né? Quase tudo, mas certamente o que produz com muita eficiência e com grande quantidade. Não, e sustentabilidade, a gente fala isso. O Mato Grosso tem aqui 3 biomas, né? A gente tem Cerrado, a gente tem Amazônia, que é floresta da Amazônia e cerrado da Amazônia, 35% e 80% de reserva legal. E a gente já tem ainda o Pantanal, que são áreas de uso restrito. Vou falar do Pantanal mais tarde. Agora eu vou falar de uma coisa bem fácil, secretário, que me permita. Nós temos muitos relatos de produtores que falam, olha, por que você desmatou ilegalmente? Porque fazia 5 anos que meu pedido de licença estava lá na SEMA e não saía. Não justifica cometendo nenhum tipo de... Não justifica nenhum tipo de ilegalidade. De fato, não, porque a gente sabe que a ilegalidade... E eu digo mais ainda como advogado, entra com mandado de segurança que responde. Mas, enfim, esse quadro de demora no licenciamento ambiental vai mudar? Olha, é uma demanda legítima, até é uma determinação do governador Pedro Taques que nós possamos ser um estado ativo, que abra a porta da regularização, abra a porta da legalidade. Nós estamos enfrentando diversas barreiras, né, de procedimentos e temos que superar isso. Mas já tem coisas muito concretas acontecendo. Por exemplo, no ano de 2016, nós tivemos, graças a uma parceria com o setor produtivo, a indústria, a agricultura, as entidades de classe, nós contratamos a Falcone, uma consultoria renomada, eficiente, que veio nos trazer auxílio ao melhoramento dos procedimentos de licenciamento na Secretaria de Meio Ambiente. É claro que a Falcone não consegue ser a solução dos problemas, precisa ter vontade política, engajamento. E nós tivemos isso dos nossos servidores, comprometidos com a melhoria dos procedimentos. Imprescindível isso, né? Tirar do papel e colocar na prática. É isso aí, botar na prática. Então, decisão política do governador, do vice-governador, secretário do Meio Ambiente, a equipe técnica da Secretaria, as entidades de classe apoiando, nós trouxemos uma boa consultoria, a Falcone, que nos ajudou a melhorar os procedimentos. Nós revisamos 218 termos de referência para licenciamento, padronizando todos. Claro, com as suas particularidades, mas o início do licenciamento, todos padronizados, com os mesmos procedimentos. Para que Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, só pedir um espaço. O termo de referência, produtor, é aquela lista do que você precisa para se licenciar. E eu sempre falo que se isso fosse prévio, você tem segurança jurídica. Porque se eu quiser fazer alguma coisa, eu entro lá no site, vejo o termo de referência e digo, tenho fôlego ou não tenho. Perfeito, exatamente. E isso não existia. E nós padronizamos. Coisas muito simples, por exemplo. E no termo de referência tirou, por exemplo, imagine bem, se você tem uma licença de operação vigente e ela vence, né? E você tem que fazer a renovação. Pede com 120 dias de antecedência. Exatamente, você pede com 120. Aí no termo de referência estava lá assim, para renovação de licença de operação, começa lá, cópia do CPF e RG. Ora, alguém troca de CPF? Se você já tem uma operação, né, que já estava em operação, com licença no próprio órgão, eu não preciso fazer esse procedimento, pedir, por exemplo, a cópia do CPF e do RG, é burocracia pura. O órgão já tem. Então parece singelo isso. Nossa, mas perde um tempo danado. Lista única de pendência, entendeu? É importantíssimo isso. Você, na análise, a entrada do pedido, você já, para receber, você faz a análise prévia
e ver todas as pendências. Tica lá, já que tem a termo de referência, exatamente, já tica os ticando documentos. um por um, é óbvio, é procedimento. Gera as pendências, assim, olha, você tem essa lista de pendência. Eu não gero uma segunda lista de pendência. Você cumpre, eu analiso. Se você não cumpriu de acordo, eu volto para você a lista de pendência, mas a mesma, com a única pendência que você não cumpriu, e aí eu vou dar celeridade no licenciamento. Com esses procedimentos, com as melhorias no procedimento na Secretaria do Meio Ambiente, nós conseguimos. Eles entraram no meados de 2016. Certo. Quando chegou em dezembro, nós fizemos já, e com todo um controle de produtividade, é todo um processo de melhoria. Por isso que tem que ter um engajamento dos nossos servidores, e nós tivemos. Quase um ano aí de trabalho. Mas de fato entrou, foi trocar o pneu com o carro andando, que é como se diz muito nesse ditado. Porque tinha que continuar licenciando, mas melhorando os procedimentos. Nós conseguimos, aí no ano de 2016, comparado com o ano todo de 2015, uma redução de 40% do tempo gasto de licenciamento. Nossa, quase metade o tempo médio de licenciamento do Estado de Mato Grosso, é claro que tem discrepâncias de alguns anos sem licenciar, sem sair uma licença, mas muitas vezes não é culpa só da Secretaria do Meio Ambiente. O responsável técnico não cumpre a pendência e o processo fica lá. E o cidadão que está lá esperando sua licença acha que é a secretaria que não está fazendo. Então, isso é um alerta importante. Cuide do seu técnico para ver se esse técnico... Isso também é fonte de corrupção. Onde ele fala assim, olha, não vai, aquela secretaria lá nem anda, não anda, só se a gente fizer alguma ajuda lá. Isso você tem que estar atento. Nós não admitimos e não compactuamos com corrupção. Gente, isso é excelente, de procedimentos. Porque, na verdade, existe muito, e a gente percebe, existe muito lá na fazenda aquele sujeito que vai lá e diz assim, olha, tem que levar um presentinho de Natal. Acabou. Isso não existe. Acabou, não tem. A gente tem, o governador Pedro Taques é um ex-promotor de justiça. Não, e se tiver, não vou dizer aqui, agora se tiver nós vamos combater com rigor. Não, a gente não pode assumir a responsabilidade lá pelo... Mas se tiver... muito alinhado com a Delegacia de Crimes Ambientais, a DEMA, está dentro, é um grande parceiro para nos ajudar com o procedimento. Nós estamos com as entidades de classe ao nosso lado, os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, com as portas abertas dentro da Secretaria. Então, se houver, denuncie, né? Por favor. E nós queremos melhorar o procedimento dentro da legalidade. Mas os números já são bastante favoráveis. Com esses procedimentos iniciais da Falcone, nós conseguimos reduzir, como eu disse, em 40%. O tempo médio, que era 272 dias para licenciamento, foi reduzido para 163, dentro do prazo legal de 180 dias. Licenciamos 36% mais empreendimentos que em 2015. E vamos avançar mais em 2017. Sem perder qualidade de cuidado com o meio ambiente. Em hipótese alguma. Não estamos precarizando a legislação. Nós estamos melhorando o procedimento. Em 2017, nós vamos continuar com essa tarefa. Nós vamos implementar o licenciamento digital, combatendo a corrupção, evitando o papel, sendo mais sustentável, sendo mais rápido, como o mundo inteiro segue para procedimentos digitais. Assim será o licenciamento digital no Estado de Mato Grosso em 2017. Eu penso que se nós temos um instrumento como o CAR, que te dá uma foto da área com uma precisão, né, da forma como a gente vê, não tem por que não haver um licenciamento, pelo menos na área rural, digital. O que a gente percebe é assim, não dá porque o sujeito vai fazer um poço clandestino, você não vai ver, não dá porque ele vai passar por baixo da árvore para fazer um acesso de gado à água, que você não vai ver. Aí é fiscalização. Fiscalização. Aí é um departamento da Secretaria que tem que ter reforçado, porque na medida que você escancara a porta da regularização, a porta da legalidade, cabe ao Estado fazer uma boa fiscalização. E quem quiser burlar o sistema vai pagar os rigores da lei. A Secretaria tem fôlego para essa fiscalização? Tem gente, equipamento? É ainda um setor bastante deficitário. Nós precisamos, sempre precisa, apesar do grande número de servidores, mas todo o Estado, a máquina pública sempre requer mais pessoal. Nós estamos tentando superar isso com treinamento, com capacitação, com sistema, com imagem satélite, por exemplo, de altíssima resolução, que evita, por exemplo, um deslocamento para você ir lá combater um desmatamento ilegal, você com imagens com delay muito pequeno, talvez um dia de delay, é possível ter isso hoje, já em imagem satélite com altíssima resolução, você evita supre a falta de pessoas para fazer deslocamento e fazer fiscalização. Já existe essa fiscalização por imagem? Remota, aqui? Já existe e nós estamos aperfeiçoando, contratando imagens mais qualificadas, com mais resolução e com menos tempo de delay. Um dia de delay nós estamos fazendo a contratação. Isso é bom. Também estamos equipando a parte de fiscalização. Com recursos do Fundo Amazônia,
nós adquirimos 44 veículos novos, traçados, equipados, para que o nosso servidor possa ter qualidade no trabalho desempenhado. Contratamos EPIs para os nossos servidores. Nunca teve EPI, por exemplo, para os servidores da Secretaria do Meio Ambiente, para entrar no mato, para fazer fiscalização em áreas vulneráveis, perigosas. Vulneráveis. Então, nós estamos dando condição e melhoria para que a fiscalização seja cada vez mais eficiente e traga o resultado no combate ao desmatamento do estado de Mato Grosso. Para finalizar agora rapidinho, então o licenciamento vai melhorar, vai sair mais rápido. Aquele pessoal que tem um pedido de licenciamento de alguns anos atrás precisa fazer alguma coisa para renovar ou esse processo vai ser revisto? Vai ser visto? Ele vai ter, nós estamos fazendo um check-up. Uma fila, tem uma fila? Tem uma fila, uma cronológica para ser analisado, mas também nós estamos fazendo algumas melhorias do tipo, criando um call center na secretaria. Nós vamos fazer um call center e entrar em contato direto com o responsável técnico, mas também com o mutuário, com o cidadão que... Olha, você tem uma pendência lá há tanto tempo e não cumpre. Por favor, peça para o seu responsável técnico apresentar a pendência para que nós possamos analisar. E aí vai dirimir de quem que é a responsabilidade. Se é da SEMA, nós vamos estar assumindo a nossa responsabilidade e dando celeridade. Mas se é do responsável técnico ou do mutuário que não cumpre a sua pendência, nós passamos definitivamente a acabar com esse diz que a Secretaria do Meio Ambiente é um atrapalhador do desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Pura lenda, pura lenda. Não, acho que até pode atrapalhar em determinados momentos, mas nós temos que nos superar, nos dedicar para superar. Não, tem que tirar da frente. Eu acho que a coisa está caminhando. A gente sempre fala que se a gente der a mão, eu acho que o objetivo é sempre o mesmo, né? O desenvolvimento sustentável. Todo mundo quer produzir, mas você não escolhe entre comer ou respirar. Tem que plantar e tem que ter ar puro, tem que ter água boa. E a gente fala também que é na área rural que a água é boa, né? Quando entra na cidade acaba ficando complicado. A gente vai fazer um... Mas eu volto já, a gente vem no próximo bloco fechando esse assunto do licenciamento ambiental e falando também, a gente só gosta de assunto fraco aqui. A gente vai falar a respeito dessas listas do IBAMA, onde o sujeito às vezes não consegue sair de lá, e um pouquinho a respeito do Pantanal, que a gente sempre recebe aí dúvidas do pessoal do Pantanal. Eu consigo me licenciar ou não consigo? A lei, para mim, está aberta, porque diz que eu sou área de uso restrito, vou usar de acordo com o órgão oficial de pesquisa e essa recomendação não vem. Fique aí que a gente já volta.